Então o texto vai nos dizer aqui algo interessante, diz: por isso agora eu lhes dou uma nova sugestão, uma nova dica, um novo palpite. Não, a Bíblia deixa bem claro que ele nos dá um novo mandamento. Então eu queria dizer para os irmãos, pensando sobre o tema unidade na fé e na missão, que a unidade é mandamento de Cristo. Você não foi sugestionado por Jesus a ter unidade na sua casa. Você não recebeu de Deus uma dica leve, talvez um palpite de um amigo para que você tenha unidade no seu casamento, na sua família, na igreja. Não, nós fomos convocados por Deus porque este princípio é um mandamento. O princípio da unidade é um mandamento. E quando uma lei é burlada, quando você quebra um princípio eterno, a gente paga uma conta elevadíssima. Quando a gente ignora a vontade de Deus, a gente transgride o mandamento que é celestial, que é eterno, a gente paga um preço elevadíssimo. Um casamento em que a unidade é quebrada, uma família em que a unidade é quebrada, pode ser até, por exemplo, um time de futebol, um clube de pescaria, qualquer grupo, qualquer ajuntamento de pessoas, aonde a unidade é quebrada, a gente paga um preço altíssimo. Não poderia ser diferente quando a unidade é quebrada na igreja. Nos tornamos presas fáceis do diabo. Mas enquanto nós estivermos unidos no Senhor, obedecendo a sua palavra, meus irmãos, aí vale a palavra de Deus que nos diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É no poder da unidade. Jesus estabelece o amor como uma marca visível da igreja, uma unidade que é sustentada em um amor que transcende a poesia, a canção, que transcende as emoções humanas, que está ligado àquilo que nós entendemos como a máxima de revelação de amor, que é a cruz do Calvário. Quando eu olho para o Calvário, eu vejo um amor extraordinário que chega ao ponto de me constranger, porque eu não entendo como fui amado nessa proporção. Jesus estabeleceu então o amor como essa marca visível da igreja. Unidade, portanto, não é sugestão, é ordem. Sem amor, não há discipulado verdadeiro. Alguém que julga ser um discípulo de Jesus, alguém que acredita ser um discípulo de Jesus, mas não vive o princípio da unidade no casamento, na família, na igreja, entre os amigos, não conhece a Jesus. E se conhece, não entendeu o princípio do discipulado. Porque o verdadeiro discipulado é imitar aquele que é o mestre por excelência. E o mestre por excelência, que é Cristo, nos dá uma revelação clara de que ele era um com o Pai e um com o Espírito, de modo que essa trindade vivia uma perfeita triunidade. A unidade tem a ver com o caráter de Deus. Quando você quebra a unidade no casamento, o casamento se torna presa fácil para Satanás. Quando a família quebra com a unidade, ela se torna presa fácil para o engodo desse tempo pecaminoso, para o sistema corrompido e para o inimigo. Portanto, quando ele diz, não é uma sugestão, é um mandamento que eu vos dou. E ele diz ainda, assim eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Um dia eu disse uma frase, aliás, mais de uma vez disse uma frase aqui nesse púlpito, que quando nós nos convertemos a Jesus, nós perdemos o direito de escolhermos a quem amar. Pode parecer esquisito e até forte para alguns, mas essa é a mais pura verdade. Você pode escolher com quem você vai ter afinidades, é outra coisa. Você pode escolher alguém com quem você quer fazer uma pescaria, jogar um futebol, jogar um videogame, trocar informações porque tem algum tipo de afinidade. Mas nós perdemos, quando nos convertemos a Jesus, o direito de escolhermos a quem amar. Vocês entendem isso, irmãos? Mas um segundo princípio sobre o tema unidade na fé e na missão, eu diria que a unidade é testemunho para o mundo. Veja só o que diz a palavra. Eu vou ir um pouco mais ligeiro, mas você vai conferir na sua Bíblia. João capítulo 13, verso 35. Vou ler uma parte desse versículo que diz assim.
Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O amor que nós revelamos, compartilhamos, repartimos uns para com os outros, revela ao mundo que nós pertencemos a um reino de amor e somos discípulos de Jesus. Você pode cantar as mais belas canções, você pode ensinar os mais profundos conceitos da fé cristã, da teologia cristã, você pode pregar os mais extraordinários sermões, mas nada vai convencer tão bem, de forma tão impactante o mundo, que nós amamos a Jesus e somos dele, quanto a nossa capacidade de amar. Lembrando, não amar aquele que nós escolhemos amar, mas amar aquele que Deus nos mandou amar. Amém, queridos? Portanto, a unidade não é apenas uma bênção interna. É muito bom ter uma experiência de sermos abençoados por Deus. Agora, cumprindo o mandamento, eu sou internamente abençoado por Deus. Mas é mais do que isso, a unidade não é apenas uma bênção interna, é uma prova externa da qualidade do amor que nos habita. Diz a palavra, Deus é amor. A qualidade do amor que nos habita, deixa bem claro, né, o texto sagrado aqui nessa porção da palavra, que o mundo vai se convencer que somos discípulos de Jesus, mediante o amor que a gente compartilha uns com os outros. E ressignifica a ideia de amor, porque nada tem a ver com emoções. Pode nos atravessar com alguns sentimentos, é verdade, mas não se restringe a isto. O mundo crê quando a gente é observado e se percebe esse genuíno comportamento de um discípulo de Jesus. Portanto, divisão compromete o testemunho. Imagine, você é um casal cristão, pelo menos diz ser, e é uma quizumba na sua casa, gritaria, xingamento, e a esposa gritando com o marido mandando a mulher calar a boca, aquela baderna, os filhos entram no meio, aquela confusão. Os vizinhos da direita e da esquerda te ouviram cantar canções do pequeno grupo um dia anterior. Ou de repente, enquanto a senhora cozinhava, colocou lá uma canção belíssima de Aline Barros, enquanto adorava o Senhor, no dia seguinte o pau quebrou. Presta atenção, divisão compromete o testemunho, mas a unidade vivida em amor vai dar credibilidade ao evangelho que pregamos com palavras ou sem palavras. Alguém já disse, pregue o evangelho. Se for necessário, use palavras. Se for necessário. Porque às vezes nem é necessário. A sua vida grita. A sua vida é o maior sermão. Aliás, para muitas pessoas, você será a única referência de quem Deus é. Porque tem gente que não vai ler as Escrituras, mas vai olhar para a sua vida. E nós somos como uma carta escrita por Deus, lida por todos os homens. Que aqueles que olharem para você como carta de Deus, possam ler que em você há, de forma presente, o princípio da unidade. Porque a unidade dá credibilidade ao Evangelho. A unidade dos cristãos é o testemunho mais convincente para o descrente. A unidade entre nós cristãos é, preste atenção, o testemunho mais convincente para o descrente. Deixa eu abrir um outro parênteses. Unidade não é uniformidade. Uniformidade revela pobreza. Unidade revela grandeza. É um Deus que nos faz andar no mesmo caminho, mesmo sendo nós tão diferentes. Daí o mistério do casamento. Duas pessoas tão diferentes se unem, se tornam, por meio da fé, uma só carne. João continua sendo João, Maria continua sendo Maria, mas quando João e Maria se unem no matrimônio, temos um propósito único, sem perdermos as características individuais, mas um propósito único, uma direção única, sonhos que vão caminhar nessa proposta. Uma terceira consideração, eu diria, à luz do que diz Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versos 24 e 25, diz assim, preste atenção nesse texto, se você não ouvir mais nada, guarde isso no seu coração, diz a palavra, Marcos 3, 24 a 25, um reino dividido internamente será destruído. Um reino dividido não pode subsistir
ele não vai prevalecer, e ele se estende. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo vai se desintegrar. Não precisamos colocar uma bomba atômica numa casa, numa família. Basta a família abrir mão da unidade. Só isto. Viver na condição de uma família rachada, dividida, em que cada um levanta uma bandeira da verdade absoluta e não há mais diálogo, conversa, nenhuma troca de informação. É só isso. A família vai se implodir. Ela vai se fragmentar. Ela vai, por consequência, se desintegrar. Portanto, olhando para a palavra, eu preciso observar isto. A unidade é proteção contra a ruína. Um casamento em unidade, uma família em unidade, uma igreja em unidade, vai estar protegida contra a ruína. Mas quando a unidade é quebrada, a ruína é uma condição imediata. É só uma questão de tempo. Só isto. Será apenas uma questão de tempo. Vai ruir, vai acabar. A unidade protege, irmãos, a nossa vida, nossa família, nosso casamento, um pequeno grupo, o ministério de jovens, a igreja, contra a ruína. Onde há divisão, há fraqueza. É como uma pequena fissura, uma rachadura numa parede, que aparentemente denuncia apenas uma fissura, mas se eu não tomar cuidado, talvez ela esteja denunciando o comprometimento da estrutura. Aquela pequena fissura pode estar dizendo que a estrutura está comprometida. E se ela estiver relacionada à estrutura comprometida, a casa vai cair. O inimigo sabe disto, essa é uma grande questão. Sabe como apertar o cerco e como conduzir você e todos que te cercam a uma condição de divisão. E aí é uma questão de tempo, como disse, vai se autodestruir. Portanto, a unidade, irmãos, é uma barreira de contenção contra a queda. A unidade é uma barreira de contenção contra a queda. Lembra? A palavra diz assim, é melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro levanta. Em noite fria, um aquece o outro. Se alguém se levantar contra um, o outro entra e defende. Só que no final dessa narrativa diz, o cordão de 3 dobras não se parte facilmente. A unidade tem a ver com a presença de Deus entre 2 ou mais relações. E aonde há essa unidade, naturalmente, meus queridos irmãos, estaremos construindo uma barreira contra as investidas do inferno que poderiam nos levar à queda. Portanto, o maior perigo para a igreja não vem de fora. Pastor, e as investidas do inferno? E a corrupção que está lá fora? E você vai começar a elencar vários perigos que são externos. Não iremos ignorar os perigos externos, não é isto. Mas o maior perigo vem de dentro, da perda do amor e da divisão entre os irmãos. É aí que o bicho pega. Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem fazer o quê? Prevalecer contra a igreja, senhor Daniel. No entanto, que igreja? A igreja que vive o princípio do reino. E o princípio do reino é sobre amor e unidade. Rachou a unidade, essa verdade já não vale mais. Iremos sucumbir. O maior perigo para a igreja, então, vem de dentro, da perda do amor e da divisão. Portanto, a unidade protege a gente. Quarta consideração. A unidade se expressa no amor que considera o outro. Vou repetir, preste atenção. A unidade se expressa no amor que considera o outro. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor que olha para o próprio umbigo não é amor. O amor que preza apenas por aquilo que diz sobre si não é amor. O amor que tem como característica fundamental o egoísmo não é amor. É qualquer coisa, mas não é amor. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Eu vou me estender um pouco mais adiante. O mesmo Paulo vai dizer que ele um dia foi menino. E na época que ele era menino, ele pensava como menino. Ele sentia como menino, ele agia como menino. Mas ele diz uma coisa extraordinária: eu cresci e deixei para trás as coisas de menino.
Ele está dizendo, quando eu era menino eu buscava os meus próprios interesses, mas agora eu cresci e deixei o meu interesse particular em algum lugar, porque tem mais gente perto de mim e em torno de mim, e eu preciso considerar o que está no coração do outro. Ah, mas não é importante para mim, mas é importante para o seu irmão, é importante para o seu pai, para o seu esposo, é importante para os seus filhos, então é importante para nós, irmãos. Amém, queridos? Precisa ser importante para nós, porque o amor de verdade não pensa só em si, aliás, não começa por si mesmo. Pastor, mas a Bíblia diz que temos que amar, né, o próximo como a nós mesmos. É verdade, mas comece transbordando sobre o outro. Depois você se coloca também nessa condição de se amar, porque não há nenhum erro nesse processo de amar a nós mesmos. No entanto, desde que isso não caracterize o amor que esquece que tem um outro além de você. Irmãos, os maiores conflitos dentro do casamento é porque tem alguém de um lado ou do outro, ou até os dois, cabeçudos, que querem defender como xiitas uma bandeira do egoísmo. Tem que ser do meu jeito, do meu tempo, a minha maneira, e o outro faz o mesmo. Guerra. O final é conflito. Mas quando a gente cede, negocia, ouve, escuta com o coração, é empático, é capaz de sentar à mesa sem ofender, olhando no olho, enquanto tomamos um café sem engasgar de raiva, e empaticamente escuta o que o outro está dizendo, ali inicia um princípio que a Bíblia chama do princípio do acordo. Porque como as pessoas caminharão juntas se não estiverem de acordo? Tem como? Jamais iremos caminhar juntos se não entrarmos em acordo. A unidade se expressa no amor que considera o outro. Portanto, irmãos, preste atenção. A unidade só é possível quando o amor deixa de ser centrado em si e passa a transbordar. Passa a transbordar. A minha esposa sabe que eu sou apaixonado em jiló. E ela não suporta jiló. Aí ela faz o arroz e coloca um jiló, ou mais, ou 3, ou 4, em cima do arroz enquanto ele cozinha. Eu retiro por cima o jiló, o que eu gosto, e ela come o arroz sem jiló. Mas se dependesse do que ela quer, ela jamais iria fazer jiló, porque ela não suporta jiló. Quem é do tipo do jiló que gosta de jiló além de mim? Ah, povo corajoso! Que é isso? Irmãos, quem encara o jiló, encara qualquer coisa nessa vida, rapaz. É não? Ó, para piorar, para engrossar o caldo, eu gosto de jurubeba, guariroba, café sem açúcar. Quem é desse time aí? Rapaz, a gente topa qualquer coisa. Sai da frente que a gente está resolvendo aqui. Não quer dizer que quem não gosta disso não vai ser amado por mim, fica tranquilo. Só estou ilustrando, irmãos, um princípio básico. O amor verdadeiro não busca vantagens pessoais, mas considera as necessidades e as prioridades alheias. Eu tenho necessidade de um tempo de silêncio, eu preciso ler e estudar. Como é que eu prego sem estudar? E de repente minha esposa está lá, ela gosta da música, da adoração, eleva o som, vai ensaiar. Eu falo, amor, eu preciso estudar. Ela bota o fone de ouvido, resguarda o direito dela de ouvir o que ela precisa e me resguarda o direito de ter tempo e silêncio para estudar. Irmãos, isto diz sobre o amor. O amor verdadeiro não busca vantagens pessoais. Quando o amor governa, o egoísmo e a rivalidade vão se dissipar. É o maior poder para a rivalidade e egoísmo, é amar como Cristo diz para a gente amar. E a gente passa a servir uns aos outros. A gente passa a cuidar daquilo que é do outro. A gente passa a se importar com aquilo que o outro diz que é importante para ele. Sem necessariamente ser negligenciado. Porque quando eu me coloco a amar alguém além de mim, é essa pessoa, constrangida pelo amor derramado sobre ela, fará o que de volta naturalmente? Vai cuidar de mim. Porque o amor repartido, inicialmente, ele também constrange, ele afeta, ele atravessa o coração e traz para nós um princípio de carona que é a reciprocidade. A gente se torna recíproco. A unidade então se expressa no amor que considera o outro. Palavra a quem está namorando, palavra a quem já está em noivo pensando em casar.
Se você não é capaz de amar alguém além de você, aborte esse namoro, encerre esse noivado, vai para a cruz, se prostra, ajoelhe, fala: Deus, me ensina a amar alguém além de mim, porque vai pegar, o bicho vai pegar no casamento. E quando os filhos nascerem, aí a chapa vai esquentar ao cubo. Porque quando a gente tem uma família, a gente é descoberto numa condição de termos que amar alguém além de nós. E como os filhos não são iguais, aí o desafio vem a todo vapor. Então, encerra o noivado se você não é capaz de amar alguém além de você mesmo ou alguém além de você mesma. Esse princípio, irmãos, que eu quero ler está em Atos 4:32, que diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Vou repetir, primeira parte do versículo. Todos que creram estavam unidos em coração e mente. A unidade da igreja primitiva não era apenas organizacional. Não era. Era relacional, orgânica e profunda. A igreja vivia esse princípio da unidade no coração e na mente de forma orgânica, natural, relacional e profunda. Não é porque tinha alguém dizendo faça assim. Estava no coração dos discípulos que nasciam daquela linda e poderosa pregação que chamava ao arrependimento, onde Pedro pregando, cerca de 3.000 almas se convertem. Nasce o princípio da unidade. Vamos ver o porquê daqui a pouco. Portanto, eles estavam unidos no coração, ou seja, no afeto, na compaixão, na entrega, mas também na mente, ou seja, no propósito, na visão, na missão, coração e mente. Tem gente que está unido na mente, fazendo um exercício extraordinário para não arrumar confusão, mas o coração está longe daquilo. Ou às vezes até que o coração está interessado, mas as crenças, os traumas, os gatilhos da mente não deixam você avançar. É coração e mente. Pastor, como é que eu faço para resolver isto? Ah, irmãos, o sangue de Jesus não somente perdoa pecados, cura o nosso coração. O sangue de Jesus cura a nossa alma, cura a nossa mente, cura as nossas memórias, cura os nossos traumas. Ele é o Deus que nos sara. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa sintonia produziu uma comunhão autêntica e generosa na vida daquela igreja que nascia, a ponto de repartirem o próprio pão. Quando alguém chega ao ponto de chamar para a mesa dele ou para a mesa dela e repartir o pão, isso está dizendo muita coisa. Quando você pega o seu café e divide, dando ao outro uma xícara do seu café especial, aquele café premium, gourmet, 100% arábica, torra média, você dá um copinho para aquela pessoa, está dizendo muita coisa para ela. Está dizendo: eu aprendi a amar além de mim. Daí vem um quinto princípio da unidade. A unidade é forjada no coração e afinada na mente. Veja só, queridos, essa sintonia tem a regência do Espírito de Deus, porque a gente não consegue produzir unidade. Vamos ver daqui a pouco a última parte. Quando o coração e mente caminham juntos, a igreja, a família, o casamento, os amigos se tornam imbatíveis. Porque a nossa caminhada não é sobre perfeição, até porque nós não somos perfeitos. O que nos torna poderosos não é que a gente vai acertar o tempo todo, porque nem é possível. Mas é apesar das nossas imperfeições, as nossas e as do outro, unidos no Senhor e entre nós, a gente avança. Porque Deus derrama sobre nós o poder necessário para avançarmos. A igreja existe não para o conforto, irmãos, daqueles que estão dentro, mas para a salvação e esperança daqueles que ainda estão fora. Eu vou repetir. A igreja existe não apenas para o conforto daqueles que estão dentro, mas para além disto, ela existe para a salvação e esperança dos que ainda estão fora. E quando eu sou forjado no coração e na mente para amar desse jeito, eu lembro que não é só sobre a minha família, é sobre a família da direita e da esquerda lá no meu bairro. Não é só sobre os meus interesses, é o interesse do meu colega de trabalho ou da faculdade.
Eu entendo que não é só sobre a minha igreja, é sobre a cidade em que nós plantamos essa igreja. É sobre os bairros ao redor e sobre a cidade e o estado onde nós fomos plantados. Tem salvação e esperança para fora por meio da unidade. Eu termino afirmando o sexto princípio. Está quente aí? Você não imagina como é que está aqui, meu filho. Se alguém já pregou e teve que elevar um pouco mais a voz, está mais ou menos 65 graus por aqui. Mas tem suco de laranja geladinho, Coca-Cola geladinha. Tem lá embaixo, Sérgio. Tá lá na nossa festa das barracas. Segura aí. Vamos descer igual um furacão. Olha, vai ser uma benção. Mas vamos lá. Sexto e último princípio. Pessoal, não cochila. Deus está falando conosco. A unidade é sustentada pelo poder de Deus. Não é pelo seu poder, não é pela sua capacidade. Você pode respirar de 1 até 10, meditar. Vai dar ruim do mesmo jeito em algum momento. Não é sobre meditação ou autocontrole. É sobre controle do alto. É sobre a dispensação do poder de Deus sobre nós. João 17:11 diz assim: Pai Santo, olha que oração tremenda Jesus fez pelos discípulos, nos inclui nessa oração. Pai Santo, tu me destes teu nome, agora protege-os com o poder do teu amor, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos. Diz, protege-os com o poder do teu nome. O que protege a unidade, irmãos, é o poder de Deus. A gente não tem recurso em nós mesmos para manter a unidade da nossa casa. Não temos recurso em nós mesmos para mantermos uma unidade no casamento, na relação com os nossos filhos. Não temos recurso para mantermos unidade no ministério de jovens, de homens, de mulheres, na igreja. Não temos. O recurso vem do alto. Porque a unidade não depende, irmãos, da boa vontade do discípulo, mas do poder do Senhor que tem nos discipulado, nos ensinado a amar. A verdadeira unidade, portanto, não é conquistada por métodos, esforços humanos. Pastor, eu li um livro, 10 princípios de como evitar o conflito. Que bênção! Que bom que você leu. Eu também já li alguns. Mas não dobra os seus joelhos para ver. Não bota a boca no pó para você ver. Não dependa de Deus para você ver. Vai dar ruim, você vai sentir culpa, porque tem informação de sobra, mas poder de menos. É Ele quem protege, guarda, fortalece a nossa vida, família, casamento, igreja. É Ele. Não podemos, irmãos, criar a unidade. É dom de Deus. Não podemos criar a unidade, é dom de Deus. Nosso papel, o seu e o meu, é preservar a unidade e vivê-la em obediência ao Evangelho. Vocês concordam comigo, queridos? Se a gente ignorar isso daqui, se você ignorar, sua família vai ficar rachada. Seu casamento vai rachar e vai acabar. Tem pais que não conversam com filhos por 10, 15 anos. Tem marido e mulher que aprendeu a ser politicamente correto, mas não mergulha no coração há um tempão. Não tem intimidade profunda. Tem gente que aprendeu a ser politicamente correto no ministério, na igreja, mas não se conecta, não tem profundidade, porque não aprendeu o princípio básico da unidade. Alguém aqui tem facilidade de lidar com contrariedade? Alguém te contraria? Você pensa, por exemplo, é só para brincar, que o Flamengo é o melhor e mais extraordinário time de todo o planeta. Aí os palmeirenses, os vascaínos, os fluminenses, etc., vai dizer, não concordo. Irmãos, nós podemos discordar sobre o time, podemos discordar sobre política, podemos discordar sobre a cor que a gente prefere, podemos discordar sobre o nosso paladar, mas não podemos discordar quanto ao tema unidade. Ou não iremos prevalecer. Amém, queridos?